poderíamos ir embora, mas assim Deus preparou, né? Esse momento aqui para a gente possa ser abençoado também. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 13. 1 João, capítulo 5, último capítulo da primeira carta do apóstolo João. O versículo é o 13. Versículo 13, nós vamos ler até o 19. Enquanto os irmãos estão achando aí, é importante dizer esse apóstolo do amor, né? O apóstolo do amor, o apóstolo dedicado, né? Aquele que se inclinava no peito do nosso Senhor Jesus. O apóstolo João foi uma pessoa singular também dentro dos 12, um dos 3 mais íntimos, né? Junto com Pedro e Tiago. E João, ele não foi sempre assim. João foi uma pessoa muito temperamental, né? Muito explosiva, porque o jovem tem esse impulso, né? De resolver, de querer ter essas iniciativas e às vezes acabamos fazendo coisas que não deveríamos, mas Deus sempre dá uma estratégia. E esse convívio, né, com o Senhor Jesus fez um apóstolo, uma pessoa diferente. E ele foi um dos que não morreu, segundo a tradição, de morte matada, né? Como diz lá. Morte matada, foi morte morrida. Então foi uma bênção de Deus conservar a vida dele para esse propósito. Então ele foi preso, ele escreveu o livro do Evangelho segundo João, escreveu também as 3 cartas, escreveu o livro da revelação de Jesus, que foi o livro de Apocalipse que nós temos. Então, João foi uma pessoa assim que nós podemos estudar sem reservas, porque ele escreveu o Evangelho de João numa perspectiva diferente. Os 3 primeiros são chamados, no real, escola bíblica, mas é mais forte do que eu. Não é numa perspectiva assim da mesma sinóticos, né? Parecidos um com o outro, que é os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, porque ele foi escrito tempos depois, né? Segundo os historiadores, os biblicistas, foi já na década de 80, provavelmente. Provavelmente depois que o templo foi destruído, né, na década de 70, por o imperador Tito, filho de Vespasiano. Então não foi Nero, viu, que destruiu, foi Tito. Então, amados, ele foi assim uma pessoa muito usada por Deus. Então, quando a gente vê o Evangelho de João, nós vemos essa característica, né? De uma pessoa muito próxima dele. Ele fala sobre os milagres no início do Evangelho dele e depois ele fala sobre o que Jesus falou diretamente para os discípulos, né? A partir do capítulo 11 até o capítulo 15 ali, 13, ele vai estar falando diretamente com os discípulos. Então, se a gente quiser aprender, ser discípulo de Jesus, a gente tem que gastar tempo nesses capítulos, que tem muita revelação de Deus ali. Então, o Espírito Santo pode te iluminar e clarear sua mente. Agora, na carta de João, a preocupação dele é com outro assunto, o assunto da heresia, aquilo que estava se levantando ali dentro da igreja, contaminando os irmãos e enfraquecendo a fé de muitos. Então, o que ele queria dizer ali? Para preservar o amor dentro da comunidade e não deixar a influência que, é estranho dizer, mas partiu de dentro da comunidade, né? Através do gnosticismo, que é a seita daquela época, que não estava crendo que Jesus foi encarnado. Então, a influência ali da filosofia daquele tempo fazia com que as pessoas estavam valorizando que Jesus era uma pessoa comum. Eles estavam dando importância que ele não foi encarnado, né, como a pastora Érica estava dizendo aqui. Ele não foi nascido de mulher, não foi nascido de uma forma divina. Foi uma pessoa comum. Então não precisava devotar tanta adoração a Jesus, né, no caso, como Messias.
Era mais um profeta, mais uma pessoa influente. Então era essa heresia que estava ali, né, não considerando eles. Só que João, o propósito dele nessa carta toda é esse versículo que nós vamos ler aqui no versículo 13. Então, todos os 5 capítulos, a definição dessa carta está aqui no versículo 13, que eu quero ler com vocês aqui na Revista Corrigida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, no nome do Filho de Deus, quer dizer o nosso Senhor Jesus, como Filho de Deus, como um ser divino, 100% homem, encarnado, mas também 100% Deus. Então, o propósito de toda a carta aqui. Aí prossegue no versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e se por esse, não digo que ore. Toda iniquidade, toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Amém? Amados, até aqui. Então, o tema, né, que a gente colocou aqui, intercessão, a sinalização para a vida eterna. A preocupação nossa precisa ser também de chegar até o céu, mas não sozinhos. Às vezes as pessoas elas estão preocupadas com muitas coisas, como a pastora Érica disse agora há pouco, mas nesses dias eu acredito muito, eu falo isso desde o início da pandemia, que a pandemia veio para ajustar muitas coisas. Para ajustar muitas coisas. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quanto tempo nós temos de vida. Nós não sabemos. E gerou muito medo nas pessoas. Só que nesse tempo é para quê? Para que nós, como igreja, pudéssemos dedicar tempo em oração. Estávamos privados de muitas coisas que nós fazíamos, e fazíamos muito, né? Fazíamos com alegria. É como o pastor André falou agora, né? Vieram de um encontro com Deus no ano passado, depois já ingressou ali com o Ministério de Jovem, é excelente. Mas Deus, acredito eu, que permitiu isso para quê? Para que nós pudéssemos dedicar tempo em oração. E às vezes isso ainda não aconteceu. Depois de 18 meses, né? Ou mais, não sei. Ainda isso não aconteceu. Essa disciplina de oração, essa devoção da nossa parte a Deus, essa diligência. Porque às vezes a gente ainda consegue arrumar coisa para fazer no meio da pandemia. Sempre você está procurando alguma coisa para se enfiar, para fazer, e acaba negligenciando essa parte tão prazerosa que é a vida de oração. Então, a vida de oração precisa ser o seu motivo de vida abundante e o seu propósito para a vida eterna. Então, não existe como a gente sobreviver espiritualmente sem uma vida de oração. Nós temos lutas, nós temos dificuldades, como todas as outras pessoas. Para vocês terem uma ideia, eu estava compartilhando com o pastor André. Eu fui imprimir os esboços no computador da minha irmã, que eu não tenho impressora, e ela trabalha com artesanato, então ela tem um tanque de tinta lá. Então o negócio é bom. Então eu vou lá. E o computador dela já estava meio antigão, só que eu fui imprimir e ele apagou. Ele apagou. Não imprimia. Ficou tudo preta lá a tela. Eu falei, mas rapaz,
Mas o computador tá ruim, né? Levei para formatar e fiquei com aquilo na cabeça. Falei, puxa, mas estava ruim, mas estava funcionando. Eu coloquei a mão, o negócio parou. Então, já levei para arrumar, paguei e voltei lá o computador no lugar. Glória a Deus. Outro dia, ontem, né? Ontem de manhã, fui na quitanda comprar umas coisas lá. Aí na hora de sair, liguei o carro, tentei ligar, né? Não funcionou. Mas rapaz, o carro estava funcionando. Aí tentei umas 3 vezes, dava de entender que era bomba de combustível, né? Uma coisa relacionada ao combustível. Beleza. Ah, vamos chamar o guincho, né? Falei com o mecânico, vou chamar o guincho. Aí o guincho chegou, fui manobrar. Rapaz, tudo para tirar a cabeça, viu? Fui manobrar o carro porque não liga, né? Injeção, a direção fica um pouco dura. Quebrei a alavanca da seta. Falei, gente do céu, quando a coisa tá zicada, né? E vamos lá, colocamos em cima do carro. Já fiquei mais preocupado com a alavanca do que com a bomba de combustível. Tá bom, colocamos em cima lá do carro, do guincho. Chegou na oficina, desceu, bati a chave, pegou o carro. Falei, rapaz do céu, eita glória, hein? Essa noite vai ser poderosa. E realmente foi, né? Deus foi misericordioso e tivemos palavras aqui abençoadas sobre evangelismo, sobre cura interior. Só que eu fico pensando, né? E esqueci de um detalhe, queridos. Não quero ser pessimista, não, mas eu quero ser realista, tá? 5:30 da manhã a gente acorda com... Era o meu dia de folga ontem, que eu poderia dormir até mais tarde. Às 5:30 da manhã, liga meu sogro falando que a minha sogra está passando mal. E aí a minha esposa corre para lá, para ver o que está acontecendo. A pressão dela super alta. Essa semana já estava muito alta, estava 20 por alguma coisa. E ela faz controle, chegou lá ainda estava um pouco alta e foi melhorando. Amém. E hoje de manhã, agora, né, desde as 8 e pouco, 8:30, 9 horas, a minha esposa está com ela lá no UPA de novo. Ela não melhorou. Então é assim a vida do intercessor, irmãos. Entende? Então, às vezes a gente não pode parar. É uma renúncia. É uma renúncia. A gente não pode parar. E Deus está cuidando de tudo. Nós temos certeza absoluta que Deus está cuidando de tudo. Cada um tem uma situação a passar. Cada um tem uma luta, uma dificuldade. E Deus vai nos moldando, Deus vai nos treinando, Deus vai nos capacitando em tudo isso. E tudo isso nós temos que dar a devida glória a Deus. Porque Deus é soberano e toma conta de tudo. A soberania dele é o controle absoluto. Então, nada acontece sem a sua permissão. Então, nós temos que descansar nessa palavra, nessa confiança e deixar Deus agir, né, na nossa vida. Então, dentro disso, queridos, nós recebemos muitos convites para se afastar da presença de Deus. Verdade ou não? Então você pode se preocupar com tantas coisas que às vezes a gente negligencia isso e deixando esse convite para a intercessão, depois de uma conferência tão abençoada, chega no meio da semana, essa chama, né, desse entusiasmo todo da oração, da intercessão, vai se apagando. Mas por que vai se apagando? Porque ainda não colocamos na prioridade. Não é uma prioridade ainda na nossa vida, mas quando isso for uma prioridade, as coisas vão começar a mudar. Eu creio nisso. Então nós temos que entender que essa esperança da vida eterna está na confissão do nosso Senhor Jesus. A confissão do nosso Senhor Jesus que Ele é o Filho de Deus, Ele que nos dá a vida eterna, não existe outro caminho. É redundante falar isso para os irmãos, mas é uma certeza. Porque no primeiro versículo que nós lemos aqui, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E aí ele está dizendo o quê? Perdão, no versículo 13, né? E essas coisas eu escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. O objetivo de João aqui, do apóstolo João, é a vida eterna.
E esse versículo é o propósito central, como nós falamos. Então, toda a preocupação do apóstolo João é para que eles tenham a certeza da vida eterna através de Jesus. Não de filosofias, não de conhecimentos, não de outras coisas, mas em Jesus. Esse é o primeiro ponto. Aí você fala, tá certo, Kleber, isso aí eu já sei, né? O que a pastora Érica falou, isso é uma verdade, isso aí eu sei desde quando eu entrei. Amém. Mas, às vezes, tem pessoas que se duvidam da sua salvação. Você vai para o céu se você morrer hoje? Você tem certeza disso? Amém? Se morrer hoje, amanhã, o ano que vem, não sei, daqui 50 anos, 60, né, os mais jovens, você vai para o céu? É essa certeza. Tem pessoas que não têm essa certeza. Então, o intercessor precisa ter essa certeza. Porque se ele está orando no nome de Jesus, então nós temos que ter essa certeza que ele nos dá a vida eterna. Se nós fazemos tudo para glorificar o nome dele, nós temos que ter essa certeza da vida eterna. Não pode entrar dúvida de incredulidade dentro do nosso coração. E nós temos que encontrar, né? Encontrar aqui, que eu coloquei, né? Não é raro encontrar pessoas que duvidam da salvação. Encontram barreiras imaginando que a sua própria justiça é que traz salvação. Eu sou bonzinho, faço tudo que meu pai e minha mãe diz, né? Eu faço tudo que os meus pastores estão mandando, eu estou obedecendo na risca, não estou falhando. Não é isso que vai te trazer a salvação, não. Não é, efetivamente não é. Porque não é por obras, não é por a nossa própria justiça, como diz lá em Efésios capítulo 2, né? Versículo de 8 a 10. Não é isso, não é nosso senso de justiça. Porque muitas vezes as pessoas têm essa preocupação de andar na santidade. A santidade é para você se aproximar de Deus, ter um relacionamento saudável com Deus. Mas não traz salvação, porque a salvação é através de Jesus. E também, por outro lado, não é porque a gente não é perfeito que a gente vai continuar pecando deliberadamente, né? A porta aberta, com porteira aberta, né? Vamos fazer o que dá na telha. Não, não é isso, né? Que o apóstolo João, por exemplo, fala no livro, na carta aos Romanos. Então, isso é um erro, né? Que devemos advertir os nossos irmãos. Nós temos que ter essa consciência. E hoje, diante desse versículo de triunfo, que é a vida eterna, nós precisamos ter essa certeza da nossa salvação mediante a fé suficiente em Cristo, no nosso Senhor e Salvador. E essa certeza que João quer deixar à comunidade que ele está escrevendo. É isso que ele está escrevendo para os seus leitores, e hoje, pela misericórdia de Deus, nós temos acesso, depois de quase 2000 anos. Isso é um milagre demais, cara. É um milagre demais, porque você fica imaginando assim, tudo que essas pessoas passaram, tudo que essas pessoas viveram, os apóstolos, o próprio nosso Senhor Jesus, como diz a história, e esses documentos originais ser mantidos assim, nós entendemos que é cópia sobre cópia, mas os escribas e Deus preservando todo esse material, todo esse cuidado por tanto tempo. Então isso é uma dádiva, é um milagre. Nós vimos um documento agora que está testificando tudo aquilo que já, agora sim, né, dentro dessa linha do tempo, né, em 1948, falha a memória, 58, o documento de Qumran, nas montanhas que existe lá, os rolos, né? Tudo que eles viram lá naquele hebraico antigo, não é o mesmo hebraico que é falado naquela época, mas tudo ali, cara, nas cavernas de Qumran, né? Tá tudo ali preparado, guardado ali, conservado e testificando tudo aquilo que a história já está dizendo. Então isso é um milagre, queridos. Como nós não podemos dedicar tempo em estudo da palavra de Deus? Não existe. Não existe. Você começar a estudar hermenêutica, eu quero desafiar os irmãos a continuar estudando, né, pastor?
continuar estudando e eu estou fazendo uma pós-graduação, estava falando com o pastor, vou falar agora porque a gente está em medo. Mas estou sendo desafiado lá, fazendo mestrado no seminário Batista Nacional, Seminário Teológico Batista Nacional, do Ernesto Tonini, e a gente vê que a gente não sabe nada. A gente viveu, eu tenho, como eu falei para os irmãos, quase 20 anos de convertido, desde 2003, ouvindo, depois de 2 anos de convertido, sempre dando escola de líderes, não era nem escola bíblica, era escola de líderes, e ensinando a palavra, ensinando sobre liderança e tal. Mas aí a gente chega num seminário, você fala, meu, como eu sou pequeno, como eu não sei nada ainda da grandeza, da magnitude da palavra de Deus. Tem muita coisa que a gente começa a estudar e vai tampando esses buracos que a gente não consegue enxergar na tradução, na interpretação. Você fala, meu, como que isso é empolgante. E você vai se dedicando na leitura, você vai se dedicando no conhecimento, você vai descobrindo coisas que vai facilitando a nossa vida. E vai facilitando a nossa interpretação e vai facilitando a nossa comunicação com aquele povo tão antigo que é o homem bíblico, né? O homem bíblico a gente fica apaixonado, mas esse não é o tema. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, queridos. Vamos voltar. Então, no versículo 14 e 15, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, aqui o apóstolo João está se remetendo a um mandamento, né, uma orientação que o próprio Senhor Jesus fez. E ele já tinha escrito isso lá no Evangelho, no capítulo 14, versículo de 12 a 14 também. Vamos ler aqui rapidinho, só para a gente entrar nesse assunto. Evangelho segundo a João, capítulo 14, versículo 12 a 14. Diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, o apóstolo João está se remetendo a isso, né, a esse assunto, a esse privilégio da intercessão. Então, é um convite à fé radical, usando o nome que representa o governo de Deus na terra, o nome que tem autoridade na terra e no céu, o nome que dá triunfo àqueles que o proclamam. Então, essa é a ideia do apóstolo João para com seus leitores, para conosco. E o apóstolo João, ele está querendo o quê? Trazer esse conceito da vida eterna, trazer esse relacionamento de confiança de tudo o que a gente está pedindo com uma finalidade que nós vamos ver. Agora, o que acontece dentro desses versículos ainda? Muitos irmãos estão vivendo uma vida insegura de oração, não sabendo ainda que Deus ouve as suas orações. Como que o intercessor pode duvidar que Deus está ali ouvindo a sua oração? Existe isso dentro da igreja. E dentro da igreja, sim, tem pilares, né? Tem fundamentos, como o apóstolo o pastor André estava falando a respeito disso, dos fundamentos, da visão da igreja, de glorificar a Deus, da doutrina, da devoção, da comunhão, né, do evangelismo. Então, isso é um mecanismo, é uma roda que a gente sempre está fazendo dentro da igreja. Sempre nós estamos nos deparando com isso, evangelizando, consolidando essas pessoas, treinando essas pessoas, enviando essas pessoas também. Então, está sempre ali um mecanismo, né, de doutrina, de conhecimento. E não é diferente a vida de oração. Todo cristão precisa orar. Isso é inegociável, é uma questão de vida ou morte. Quando a pessoa se afasta de Deus, você vê quantos problemas existem.
Então, se eu não tivesse orado, né, poderia ter orado mais, né, mais essa semana, e jejuado, acho que a luta ia ser bem maior. Então, graças a Deus, né, pela misericórdia de Deus na nossa vida, não porque nós oramos, mas porque a gente consegue se controlar para não explodir, né, no nosso temperamento. E aí as pessoas não acreditam ainda que as suas orações têm sido ouvidas. Então, por quê? Porque falta o conhecimento da palavra. Então, a palavra é o principal alicerce da nossa vida. Então, nós temos que desconstruir isso, que Deus não nos ouve, não ouve a nossa oração, pelo nosso pecado, pela nossa situação, pela nossa falta de fé, olhando para as outras situações, em vez de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Então, nós podemos confiadamente nos entregar por completa vida de oração e intercessão, porque Ele nos ouve. Tive uma experiência com uma pessoa que deu problema no pagamento dela. E ela não estava indo muito na igreja, né, por alguns outros problemas, e deu problema no pagamento dela, e eu fui com essa pessoa até no banco, e um dia antes ela falou, estou orando a Deus, mas será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai me ouvir? É uma pessoa de idade bem avançada. Aí eu fiquei pensando, falei, mas como não? Ele ouve. E aí foi lá, conseguiu resolver o pagamento dela, recebeu. Aí essa pessoa ficou, sabe, jubilosa, né? Falei, é a misericórdia de Deus, Ele está sempre presente. Não é pelo nosso senso de justiça. É isso sempre que está ali atrapalhando, né, a nossa vida. E o alvo agora, sim, queridos, é no versículo 16 e 17. Então ele fala da vida eterna, ele fala do privilégio de orar no nome de Jesus, e aqui nós encontramos o ponto central desse texto, né? Dessa perícope aqui. Nós vemos aqui no 16 e 17. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Aí a primeira coisa que a gente pensa, né, o pecado contra o Espírito Santo. Não, esse a gente não deve orar. Primeira coisa, é ou não é? A gente fica pensando, imaginando um monte de coisa. Só que aí nós entendemos que a carta não está falando disso. A carta não está falando sobre o pecado do Espírito Santo. A carta está falando do quê? Está falando do pecado de ódio contra o irmão e o pecado daqueles que não estão confessando a Jesus como Senhor e Salvador. Então, as pessoas que não estão confessando Jesus como Senhor e Salvador, não adianta a gente orar por eles, porque eles estão negando a Jesus. Estão negando a Jesus. Não, não quero saber de Jesus. Jesus não é tudo isso que vocês estão falando. Então, não adianta você orar por ele, porque ele vai ser conduzido à morte. É isso que o apóstolo João está falando, dentro de todo o contexto, né, dos 5 capítulos. E também de odiar o seu irmão e outros pecados que existem, né, dentro ali de uma comunidade. E às vezes aquela rincha, né, aquela indiferença que existe dentro ali da comunidade, uns estão querendo fazer, né, e outros estão criticando, mas aquele que não faz também fala, não quero fazer, mas também não quero que o outro faça, né? Então aquela situação difícil e acaba trazendo esse desajuste dentro do corpo de Cristo. Então por isso que o apóstolo João está falando para eles, ore por eles. Porque se você pedir alguma coisa no seu nome, como está dizendo aqui nos versículos anteriores, vai acontecer. Então, se você orar pelo seu irmão, Jesus vai te dar essa graça. Ele vai atender essa oração e essa pessoa vai ser restaurada, vai ser conduzida ao arrependimento genuíno. Então, nós somos chamados no poder da intercessão para isso, para orar por essas pessoas. E o primeiro alvo, né, como eu disse, é o erro de odiar o seu irmão. E o segundo é negar a Jesus. E neste ano nós vimos muitas pessoas que se afastaram da igreja, justificando muitos motivos sem valor. É ou não é? Para de orar, para de ir, depois tira selfie, né? Por quê? Porque sentar numa cadeira, queridos, e ouvir a palavra, uma palavra que confronta, não é confortável para o nosso ego, para a nossa alma.
Isso gera um conflito na alma. Isso gera um conflito interior. Isso ninguém quer passar. Porque lá no churrasco, lá na bebida, lá na festa, lá no shopping, é um momento de lazer que ninguém vai te cobrar. Ninguém vai te falar. Às vezes tem umas brigas, né? Quando o álcool tá alto, tá bem altão, aí sai briga lá. Mas geralmente é um momento de confraternização. Ninguém vai te cobrar, ninguém vai falar que você está errado, que você precisa se arrepender, né? Precisa de renúncia. Ninguém vai falar isso no churrasco. Vai falar de renúncia no churrasco? Vai nada. Vai falar de festa, de viagem, de carro bom e não sei o quê. Aquelas coisas agradáveis. Então as pessoas estão se justificando com motivos sem valor. Mas, na verdade, o que acontece? Quando ela ainda não negou a fé em Jesus, nós devemos orar por essas pessoas. Nós devemos orar. Nós devemos orar para que ela possa restaurar esse amor. E só a obra do Espírito Santo que pode convencer. Porque ela já conhece a Bíblia. Conhece assim, né, em partes. Porque se realmente ela conhecesse, ela não ia parar, né? Mas ela já ouviu dizer muitos versículos ali que ela pode tomar uma atitude. Só que às vezes ainda não consegue, por conta de várias limitações e várias prioridades também. Mas muitos desses não negaram que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e com isso temos o privilégio de interceder por esse povo escolhido de Deus. E se levantar em oração intercessória, um convite para honrar o nome de Cristo. Quando você está orando a Deus, Deus vai ouvir não por causa da sua oração, mas porque Ele quer que o seu nome seja honrado. Ele quer que o seu nome seja honrado. E a gente fica pensando às vezes, falar, queria ficar umas... Garganta. Aí a gente fica pensando, fala, eu queria ficar umas 3 horas, né? Mas a gente quer ficar 3 horas para quê? Para quê? Responde aí. Para quê? Para que o nome dele seja honrado. Sempre isso. Quando o nome do Senhor é honrado, isso dá prazer. A gente não quer ficar 3 horas para as pessoas honrar a gente. A gente não quer ficar 3 horas, 2 horas, 15 minutos, todos os dias, levantar 4 horas da manhã para orar, num propósito, né, do evangelismo. Não. A gente quer que o nome dele seja honrado. O nome dele seja honrado. É isso que a gente precisa, né? E muitos, queridos, muitos irmãos estão vivendo isso, deixando, né, essa prioridade de lado. E o nome dele precisa ser honrado. E a sua vida pode honrar o nome do Senhor. Orar por maravilhas, né, como a pastora Érica estava dizendo aqui, para quê? Para que o nome seja honrado. Salvar aquela pessoa que está sendo conduzida, tirar ele como tição do fogo, para quê? Para que o nome dele seja honrado. A glória efetivamente é toda de Deus, não é a nossa. Mas de fato dá muita alegria quando a pessoa honra o nome do Senhor. E o último versículo aqui, queridos, versículo 18 e 19, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e todo o mundo está no maligno.
esse nascido de Deus, ele está trazendo uma perspectiva do nascimento. Então, aquele que é nascido quer dizer o quê? Aquele que está decidido a viver para Cristo. Então, não tem alternativa, não tem meio termo. O nascido de Deus é aquela pessoa que colocou na sua cabeça que essa vida é inegociável. Não tem como. Você já imaginou, vocês aqui presentes, vocês já se imaginaram uma vida sem Deus? Abandonar tudo, abandonar a igreja, abandonar sua fé, a Bíblia, a vida de oração? Não dá, cara. Não dá. E realmente, para vir domingo de manhã, 8 horas da manhã, vocês são crentes. Eu acredito nisso. Vocês entenderam isso, sabe? Porque não está aqui porque o pastor mandou. Porque se o pastor mandou, quantas pessoas viram aqui? E não vieram. Mas não por causa disso, não por causa do convite, não por causa da importância. Não, mas porque você gosta de honrar o nome do Senhor. Assim eu entendo. E essa é a nossa visão para o nascido de novo, o nascido de Deus. O nascido de Deus, ele não negocia sua santidade por conta disso, desse privilégio de relacionamento. Então, o relacionamento com Deus é a sua prioridade de vida. Não podemos substituir isso por nenhuma outra prioridade, até outra urgência. Nós temos que sempre reconhecer que Ele precisa ocupar o senhorio da nossa vida. E só aquele que é nascido de Deus não vai viver no pecado, não vai viver negociando, não vai viver maneando a cabeça, né, com muitas coisas. Então, o João, ele faz isso. E a vida do intercessor é uma vida de santidade. E encontramos muitas vezes irmãos divididos na prática de uma vida temente a Deus e piedosa. A prática de uma vida piedosa é uma vida de piedade, de misericórdia, de amor, de graça com a vida do nosso próximo. E você sabe uma curiosidade que eu aprendi essa semana? Que o judeu, ele não reconhecia que o gentil é próximo. Não reconhecia nem os samaritanos, né, que vieram da sua linhagem. Não, eles não reconheciam. A religião judaico-rabina, que já é um pouco depois, né, do primeiro século, vê que essa diferença, eles não aceitam, eles não querem o gentil dentro do templo. Nós aqui todos somos gentios, né, então não tem esse problema. Mas eles não queriam de forma nenhuma. Por isso que Jesus conta aquela parábola, né, do bom samaritano. O bom samaritano. O samaritano que vocês odeiam é bom. E vocês é o quê? Entende? Então, essa vida de temor a Deus precisa ser o princípio daquele que é nascido de novo. Não pode ser negociado, né? Irmãos que estão agradando colegas, famílias, para serem aceitos numa sociedade depravada. Que está ali agradando eles para quê? Para não ser excluído. Para não ser chamado de crente chato. Eu aprendi num curso, quando eu entrei na prefeitura, Carlinhos, que o instrutor falava assim, quando alguém vir reclamar de você, que você está agindo aí errado, que não é sua função, não sei o que lá, você faz assim para ele. O que é isso? Isso são as minhas rugas de preocupação. Então, quando alguém te chamar de crente chato, radical, bitolado, sei lá o que mais, fala aqui com a minha mão. Vê minhas rugas de preocupação aqui. Eu não estou preocupado com isso. Pode chamar, entende? Eu quero honrar o nome do Senhor. Eu quero glorificar o nome do Senhor. Eu vou fazer isso. E ponto final. Então, a nossa chamada é para viver uma vida de santidade. Distante de tudo aquilo que nos faça tropeçar e dar permissão para o maligno. Então, nós entendemos no livro de Jó que Deus é que dá permissão, né, para o maligno agir na vida da pessoa. E uma vida de injustiça, uma vida de pecado, automaticamente está dando permissão, está dando legalidade para que o inimigo faça o que quiser conosco. E como que nós vamos honrar o nome do Senhor, dando permissão para o inimigo? Pecando.
Então, é incompatível. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, para tirar toda a distração. O que se distrai? O que faz você sair da bênção? O que te deixa nervoso, irado, né? Você já pensou a respeito disso? Às vezes essas coisas acabam atrapalhando a gente. Às vezes é a internet. Às vezes é muito tempo na televisão. Porque como nós vimos, né? Ouvimos na sexta-feira, aumentou muito o tempo de internet. Nós vamos usar com a sabedoria de Deus para fazer o evangelismo. Mas, de fato, a gente precisa usar para isso, para glorificar a Deus. Não para ficar lá vendo, né, vídeo engraçado. É legal, a gente tem que ter um momento, né, de concentração. Mas, às vezes, você vai abrindo portas ali, portas de distração que vai te afastando. Você poderia pegar um bom livro, né, uma teologia básica, estudar sobre salvação, sobre santificação, tantas doutrinas aí que nós temos. E às vezes a gente está gastando tempo. Eu não consigo me concentrar na leitura. Por que eu não consigo? Porque não tem foto, não tem imagem colorida como tem no Instagram. Não é verdade? Você parou para pensar nisso? Você olha o Instagram direto lá, os stories, os reviews, que eu não sei os nomes lá. Você vê todos esses negócios aí, porque é tudo colorido, né? É uma tela de televisão ali no seu celular. Né? 10 anos atrás a gente não tinha isso, né? Não tinha nada dessas coisas. Aí você olha assim, você fica maravilhado. Quando eu peguei a primeira vez o smartphone, eu lembro que eu falei, cara, que louco que é isso. Você pega o dedo assim, você puxa assim, vai a outra página. Eu falei, nossa, isso era uma revelação, rapaz. Quase girei no manto ali, rapaz, ver a tecnologia. É muito... te prende, cara. Te prende muita atenção aquilo ali. Aí você pega a Bíblia. Aí você vê os nomes lá dos reis da Síria, os reis da Pérsia, os reis do Nabucodonosor, da Babilônia. E você fala, rapaz, quem que é essa turma aí? Eu não sei nada. Mas isso, eu não entendo nada disso aí. Vou ler isso aí, eu não entendo. É igual um livro que eu estou lendo sobre crítica às falácias, né, da interpretação, do Carson. Ele começa a citar as palavras em grego. Puxa vida, que dificuldade, porque você não entende nada. O grego original, né, o grego antigo, que foi escrito no Novo Testamento, eu falo, meu Deus do céu, o que esse cara está falando? Você perde o interesse. Mas agora, quando você sabe, você fala, meu Deus, que apaixonante que é isso, né? As pessoas entram em êxtase, né, quando lê o grego original. Mas quando a gente não sabe, a gente fica perdido. Agora, como nós podemos suprir isso daí? Voltando sempre na palavra, né? Uma coisa, né? Falando sobre intercessão. Mas aí a gente vê ali a necessidade de estar vendo a leitura como algo apaixonante, que é a palavra de Deus. Como a pastora Érica falou aqui brilhantemente, né? Não tem como você não se emocionar quando você lê a Bíblia, porque você só vai se emocionar quando você entender. Aquilo que você não entende, não adianta. Eu li a Bíblia inteira várias vezes, tinha parte, vou confessar meu pecado aqui, que quando eu não entendia, que era por falta de conhecimento, de ir atrás de outras fontes, quando eu não entendia, eu falava, isso Deus não está querendo falar comigo. Então eu pulava. Entendeu? Quando falava lá do reino do sul, do reino do norte, não entendia nada. Eu falei, o quê? Isso aqui Deus não está falando comigo. Então eu pulava. Mas a gente precisa começar de alguma maneira. Começar a entender. Então uma matéria que eu gostaria que os irmãos estudassem, chama Panorama Bíblico do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Meu, que tremendo que é essa matéria. Tem no seminário, né? E a gente fez lá na igreja, estamos fazendo ainda, estou aprendendo muito, falo para vocês, estou aprendendo muito com isso. Panorama bíblico, veja vídeos aí no YouTube, se você for possível comprar alguma teologia, pergunta aí para o pastor André, ele vai te indicar um bom material, que isso vai abrir a sua mente para os personagens, para o tempo daquela época, a história, aí você consegue absorver melhor aquilo que você está entendendo. Porque quantas campanhas você entrou de leitura bíblica anual e não conseguiu terminar? Um monte, não é? Ou aconteceu só comigo?
Eu li várias vezes, mas muitas e muitas vezes, em todos os anos, todo janeiro, esse ano eu vou. Esse ano vai, no meio da metade, antes da metade do ano, você já para de novo. Por quê? Porque entra nesses livros que a gente não sabe. E essa matéria vem suprir isso, vem suprir essa necessidade. E encerrando aqui com os irmãos, nós precisamos entender que a intercessão é a sinalização para todo o trabalho no evangelismo, o discipulado, pastoreio e ensino que encontre êxito, né? A oração pelo novo decidido vai sustentá-lo na sua nova e desafiadora caminhada. A prática da vida de oração irá fazer-nos fortes na caminhada com Deus. Podemos nos desviar de muitas flechas que o inimigo queira lançar sobre nós. Além de interceder pelo nosso irmão, estamos exercendo comunhão constante com Deus. Então, se você quer ter êxito no evangelismo, se você quer ter êxito na consolidação, se você quer ter êxito no discipulado, tudo isso vai envolver oração. É o princípio, não tem como negociar isso. Então, o apóstolo João está falando a respeito disso, está falando dessa necessidade de nós orarmos. Então, essa é a palavra que eu queria compartilhar aqui com os irmãos, que você possa se sentir motivado a orar mais, a honrar o nome do Senhor. Não vai ser um peso, vai ser um privilégio quando você entender isso, quando isso ficar bem claro na sua mente. Quando a gente não entende, isso se torna peso. Quando a gente não valoriza a importância de uma vida de oração, de intercessão, que vai nos conduzir à vida eterna e pode ser uma ferramenta para conduzir outros também para a vida eterna, então isso vai trazer um desequilíbrio, né? Vai trazer uma frustração e acaba perdendo o valor. Agora, quando você entende, e esse versículo que nós lemos, esses versículos que nós lemos, nós entendemos o poder da oração, o poder de honrar o nome do Senhor, e assim a gente possa dar liberdade para que Ele possa agir sobre a nossa vida. Nós queremos ser usados por Deus, verdade, não é? A gente quer cooperar com a obra de Deus, mas como? Como, né? Não vai vir uma pessoa com uma varinha mágica e na sua cabeça, agora eis que te digo, vai para os campos que estão brancos. Não, isso daí é você e Deus, você e Jesus. Aí você tem que chegar junto com o mestre e falar: mestre, eis-me aqui, o que é para mim fazer? Né? Antes de você trabalhar, tem que fazer igual o John Wesley fala, né? Que a gente tem que se ajoelhar e prestar continência ali para o nosso comandante e falar qual que é a missão de hoje. Que muitas vezes a gente nem acorda direito, né? Acorda atrasado, correndo, atropelado para ir trabalhar. Mas a gente precisa deixar uns minutinhos antes, né? De a gente fazer tudo, que isso a gente está honrando o nome dele. E se deu certo com John Wesley, quem não conhece a história pode pesquisar, vai dar certo com você. Tenho certeza. Billy Graham, ele se ajoelhou na casa que tem lá na Inglaterra, aonde que John Wesley orava. No mesmo lugar, debaixo de uma escada, né? Falha a memória. E tem as marcas assim do joelho no assoalho, até hoje. E Billy Graham já é falecido com 100 e tantos anos, 102, 104, não sei, né? Por aí. 102 anos ele já é falecido, mas ele é americano, Billy Graham, e numa dessas viagens que ele foi lá para a Inglaterra, ele entrou dentro dessa casa, muito pequeno ainda, jovem, adolescente, e ajoelhou naquele lugar, diz a história, né, irmão? E ele pediu para Deus, falou: Deus, nossa, cara, que louco que é isso? Olha que oração que o cara fez, meu! A gente fica assim, fala, ele não sabia, eu acho que ele estava pedindo. Não é possível, cara. Ou sabia, também não sei que... Mas imagina, o jovem, ele era jovem, ele foi numa caravana de escola para lá. E chegou lá assim, ele ajoelhou naquele lugar onde que John Wesley falou: Deus, aquilo que o Senhor
fez na vida desse homem, faça na minha. Cara, você imagina isso? E olha o que foi Billy Graham. Tem um documentário no Prime Videos, né? Não sei se tem na Netflix, mas se você procurar na internet, você vai achar no YouTube. O documentário sobre a vida de Billy Graham. Vê aquilo lá, você chora, cara. Você sabe que eu tenho dificuldade de chorar, né? Então, você imagina se num filme daquele lá, eu chorei, você vai chorar também. Cara, é muito tremendo, é muito tremendo. Então, se Deus fez isso na vida deles, vai fazer na sua, vai fazer na nossa. Mas nós precisamos fazer o quê? Não ir lá para a Inglaterra, lá na casa de John Wesley. Não, você não precisa ir lá. Você precisa estar no seu quarto. Como a apóstola falou ontem, né? No seu quarto. E lá você orar, e lá você buscar a Deus. Porque às vezes também não adianta você ter um quarto e não usar ele. Tem um lugar lá separado, né? Você tem um lugarzinho lá, um cantinho na sua casa, que é o seu tempo devocional com Deus, seu tempo sozinho com Deus. E não praticar a vida de oração. Não resolve. Mas se você renunciar aos seus prazeres, renunciar às nossas prioridades e colocar a prioridade do Senhor, vai dar certo. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para mostrar que já está acabando, né? Como diz Luciano. Quero agradecer aqui mais uma vez a paciência dos irmãos de ouvir a gente e que essa palavra realmente, né, possa te encorajar. Essa palavra possa mudar a sua vida daqui para frente. Não olhe para trás. Atrás é a história que nos ensina. Só isso serve a história. Para nos ensinar alguma coisa. Não para nos parar. Mas daqui para frente que a sua vida de oração tenha um upgrade. Possa dar um start aí. Possa acender uma chama que você fala. Eu preciso honrar o nome do Senhor. Hoje eu preciso começar o meu dia honrando o nome do Senhor. É para isso que Ele pediu para a gente orar, para que o nome dEle seja glorificado. Amém? Pode pedir uma música aí? Amém. Igual no Fantástico, né? Vamos pedir. Oi? Não, qualquer um. Pode ser aquela mesma que a gente orou com a pastora Érica. Amém, queridos? Glória a Deus. Feche os teus olhos, vamos ouvir mais uma vez essa canção. Fique bem à vontade, que você está na casa do seu pai. E que você ouça essa canção. Aleluia, Jesus. Ele vai preparar lá, mas comece a orar ao Senhor. Comece a colocar diante de Deus. Pai das luzes, nós queremos, Senhor Deus, te agradecer. Queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Queremos te agradecer, meu Deus, porque o teu amor nos constrange, Pai. Queremos te agradecer, Deus, por essa conferência, Pai. Queremos te agradecer, Deus amado, pela vida dos pastores, ó Deus, deste rebanho, Senhor. Queremos te agradecer, Deus. Pelo teu Espírito Santo. Pelo teu Espírito Santo que fala conosco. Queremos te agradecer, Deus, por essa comunicação espiritual que nós temos, ó Deus, com o teu Espírito Santo. Queremos te agradecer, Deus, pela comunicação da tua palavra, Deus. Porque é o teu Espírito Santo que joga luz para que nós possamos entender, Deus.